Eu vou te explicar aqui o conceito de combustão. A combustão, que é uma das reações químicas mais importantes de toda a ciência. E para isso vamos resolver aqui um exercício. Quando uma combustão é completa, quais são os produtos? Veja, esse é um dos conhecimentos mais básicos que você precisa ter para seguir aí no seu aprofundamento na ciência. Mas primeiro, deixa eu te explicar. A gente diz que uma substância é orgânica quando ela tem carbono e inorgânica quando ela não contém o elemento carbono, exceto em alguns casos, como o CO2, os carbonatos, o monóxido de carbono, mas essencialmente, o que é uma substância orgânica? Aquela substância que contém carbono em sua constituição. Inclusive, o CO2, os carbonatos, o monóxido de carbono também, eles também têm o carbono, eles também são considerados substâncias orgânicas. Porém, são considerados orgânicos e inorgânicos ao mesmo tempo. Gente, uma combustão é completa quando, na reação, nós liberamos dióxido de carbono, o famoso CO2, que muitos chamam de gás carbônico. E uma combustão é considerada incompleta, não completa, quando começa a faltar oxigênio no meio, e aí você tem a liberação do monóxido de carbono, o CO, um camarada que entra lá na hemoglobina e causa problemas para o metabolismo humano. Olha, isso aqui é simples. Isso daqui você vai incluir hoje no seu repertório para a sua vida. Para que você possa entender da onde vem a produção de CO2 que o ser humano faz, afetando aí a atmosfera e essencialmente causando o maior problema, o efeito estufa. Porque o CO2 é um dos chamados gases estufa, o mais famoso. Não é o mais perigoso, mas é o mais famoso, é o que está em maior quantidade aí sendo emitido pelo ser humano e nos preocupa realmente. E aí muitos falam assim, estamos liberando carbono na atmosfera. Não, para que tanta pobreza, gente? Para que tanta pobreza? Estamos liberando CO2, estamos liberando dióxido de carbono na atmosfera. E é isso então a resposta deste exercício. Quando uma combustão é completa, nós liberamos dióxido de carbono. Mas tem mais uma coisinha que eu quero que você guarde aí para sempre. Liberamos também a famosa água. Então a combustão completa é uma combustão cujos produtos são dióxido de carbono e água. Se fosse incompleta, a resposta seria a letra D. Nesse caso, nós vamos na resposta C. Vou finalizar esse vídeo só frisando uma coisa para você, tá? Combustão é sempre que a gente reage com oxigênio. O ferro, gente, ele tá lá na forma metálica, bonitinho. De repente você vê um pó amarelo começar a ser formado. Você reconhece ali a reação do ferro com o oxigênio. Aquilo é uma combustão. Cadê o CO2? Cadê o CO2? Calma. O CO2 é formado se eu estou fazendo a combustão de uma substância orgânica. Calma. O ferro não tem carbono na sua constituição, ele é apenas átomos de ferro. Você que está pensando aí, esse professor aí está desavisado. Tudo que existe na natureza que chamamos de ferro tem um pouquinho de carbono para que, de fato, o ferro possa ser utilizado. Afinal, ele é branco e mole. Eu nunca vi, mas está lá no livro Química Inorgânica Não Tão Concisa, do J. Dely, a descrição. O ferro, ele não teria utilidade para nós, aí, para fins práticos, se a gente não acrescentasse carbono. Então, tudo que nós chamamos de ferro, qualquer prego que você viu na sua vida, é na realidade aço. Aço é ferro misturado com carbono. Tudo que a gente vê por aí tem, de fato, carbono. Mas quando a gente vê o ferro esfarelando, ficando amarelo,
Aquilo é óxido de ferro, que não tem nada a ver com os átomos de carbono que de fato estão por ali na prática. Mas eu quero que você saiba, ali também é uma combustão. O hidrogênio que era usado antigamente, tá? Como um combustível de foguetes, e aí os caras pararam, que viram que não é a forma mais segura, né? Por que pararam de usar o hidrogênio? Porque eles estavam mandando os homens para o espaço aqui da Terra já, entendeu? Explodia o negócio. Então, rapaz, o cara ia para o espaço. Então, o que acontece? O hidrogênio, quando ele reage com o oxigênio, sabe o que dá? Dá água. Aguinha! Aguinha! Que coisa mais linda! Só que, é explosivo isso, tá? Ai, mas é aguinha. Mas e a explosão? Então, o hidrogênio é perigoso. Tá? Mexe com ele não. O que se fala hoje em dia é utilizar o hidrogênio, afinal de contas, o produto da combustão dele é a água. Por quê? Porque é bem ecológico, né? Mas aí nós teríamos que ter um mecanismo de produzir o hidrogênio ali, no momento do uso. Produzir o uso. Ninguém fala em carregar um tanque de hidrogênio por aí, tá? Devido a esse caráter explosivo do hidrogênio. Você veja a importância de ter uma família, né? Na criminologia o pessoal estuda isso, e na química a gente vai avisar lá o pessoal da criminologia o seguinte: a gente também confirma esse problema com o hidrogênio. O cara que não tem família, cresce ali sozinho e se torna um dos caras mais violentos da química. Tá? Precisamos avisar o povo da criminologia sobre isso. Gente, eu vou encerrando por aqui essa aula, para que você nunca mais se esqueça que combustão é reagir com oxigênio. E esses termos, combustão completa e incompleta, eles surgem quando nós estamos falando de combustão de substâncias orgânicas, onde o carbono está envolvido e, portanto, teremos liberação de CO2 ou de CO. Mas ela também existe quando estamos no mundo dos inorgânicos, onde nós não iremos falar do termo completa e incompleta, mas o termo combustão estará ali presente. Eu vou finalizando essa aula por aqui e espero que você nunca mais na sua vida esqueça o conceito de combustão. Eu vou até aproveitar e jogar uma praga aqui, porque se você esquecer o conceito de combustão, né, que um dia pegue fogo perto de você, não precisa queimar a casa inteira e tal, essa minha praga é parcial, mas para que você olhe e lembre, nossa, é verdade, aquela aula do professor lá, o professor Vinícius falou da combustão, está ocorrendo aqui uma combustão, por enquanto está liberando CO2, mas se eu não fizer nada, daqui a pouco começa a liberar monóxido de carbono e eu vou morrer. Porque como é que o cara morre no incêndio? Ele não morre porque ele vê o corpo dele queimando e já derreteu o pé e ele vai olhando, não. Ele morre porque naquele incêndio começa a faltar oxigênio e a combustão vai gerando monóxido. O monóxido vai se grudar na hemoglobina e vai impedir ela realizar o seu trabalho, tá? O monóxido é aquele cara chato que não deixa o outro fazer o seu trabalho. Então o monóxido vai te matar. E fica quieto aí, você que pensou, então é uma maneira de eu conseguir me matar. Pessoas depressivas que estão por aqui me ouvindo, por favor, sem ideias, sem ideias. Vamos finalizar por aqui, que esse assunto já está ficando macabro. Acabamos aqui essa aula e nunca mais se esqueça, ou a praga cairá sobre você.